E estamos de volta para falar agora sobre esporão de galo ou esporão no calcanhar, que é uma calcificação na região do pé que pode trazer aí um certo incômodo ao colocar o pé no chão, mas a gente vai tirar todas as dúvidas, saber o que é mito, o que é verdade também nessa história sobre esporão de galo. Com o doutor José Carlos, que já está aqui com a gente, né? José Carlos Mendes, que é ortopedista. A gente vai mudar agora de assunto, né, doutor? Justamente. Vai falar sobre uma outra patologia que é muito comum no consultório médico, né? Que é o esporão de calcânio, que é o esporão de galo, que as pessoas falam. Popularmente a gente conhece mais como esporão de galo. Justamente. Ela tem essa denominação de esporão de galo porque ele, realmente, naquela imagem que foi mostrada anteriormente, ele parece um esporão que tem na pata do galo, gente. Aqui nessa região de baixo do calcânio, que é esse osso aí do calcanhar, né? Mas uma coisa é muito... Parece um esporão mesmo, né? Justamente. E ele parece osso isso aí? Isso. É uma calcificação que acontece nessa região, né? Porque começa a ter inflamações nessa região. E nessa região tem uma outra estrutura muito importante, que é a fáscia plantar, que é um tecido... a gente vai falar de uma forma bem simples. É como se fosse um ligamento que vai do calcanhar até a ponta até os dedos. Né? Então, quase como se fosse um tendão também? Justamente, a gente poderia fazer essa associação. Então, ele sai desde essa região que tem o esporão, que a gente viu na imagem, e vai até os dedos. Ele é uma estrutura que ele serve para estabilizar o pé da gente quando a gente está andando, quando a gente está em pé. Então, quando ocorre a inflamação dessa fáscia, que a gente chama de fasciite plantar, é que causa a dor. Então, o esporão de calcânio, na sua grande maioria das vezes, ele não causa dor. É um achado, é apenas uma calcificação que ocorreu. Então a pessoa pisando naquele ossinho ali não dá dor? Não vai causar dor. A dor vem devido à inflamação da fáscia plantar. E o esporão, ele causa essa inflamação da fáscia? Não tem essa associação que o esporão vai estar lá, como diz no linguagem popular, espetando a fáscia plantar. Não, são duas patologias diferentes, né? Esse esporão de calcânio, só 5% vão causar dor devido ao esporão, quando ele é muito grande, quando ele já está causando alguma compressão em outras estruturas, mas a maioria das vezes as dores é devido a uma fasciite plantar. Que é uma inflamação dessa fáscia, desse ligamentozinho que a gente falou, que vai lá do calcânio até a ponta dos dedos. E o que causa essa inflamação? São traumas, né? Então, assim, se eu passo muito tempo em pé, ou se eu tenho alguma atividade de impacto, como correr, subir escadas, de uma forma muito acentuada, isso pode ter microtraumas, tanto nessa região da inserção da fáscia no calcanhar, né, no calcânio, quanto na própria fáscia. Então, a fáscia inflamando devido a esses processos de traumas que acontecem, ela causa a dor. Né? E aí essa dor é no pé inteiro ou é mais no calcanhar? Geralmente é mais nessa região do calcânio e nessa região do arco plantar, que é o arco longitudinal, né? Que é a cava do pé, como as pessoas costumam falar. Isso pode causar, por exemplo, quando você caminha muito tempo com um sapato alto ou com um sapato baixo? Sim. Alguns fatores a gente fala que predispõem ao aparecimento do esporão de calcânio e da fasciite plantar é o passar muito tempo em pé. Então, se um exemplo clássico de uma profissão que passa muito tempo em pé, seguranças que passam muito tempo numa mesma posição, isso pode predispor ao aparecimento da fasciite plantar e também a questão de calçados. O calçado, o rasteirinho, né, que é a sandália, a sapatilha da mulher. Até aquela rasteirinha que você só faz enfiar o pé. Justamente. Aquela ali, ela chinelo, por exemplo, também. Isso, que é aquela chinelazinha havaiana, né, que ela é muito... O solado não é muito macio e que ela é rasteirinha. Então, você tem uma pressão maior nessa região e se você passa muito tempo em pé ou caminha muito, pode sim predispor ao aparecimento Acho que eu tô com isso, viu, doutor? Acho que eu tô com isso aqui no meu pé. O sapato ideal, que até os próprios pacientes chegam no consultório relatando, é que falam, quando eu uso uma chinela rasteira, incomoda mais. Quando eu uso um saltinho Anabela, que é aquele saltinho mais baixo, melhora. Por quê? Porque distribui melhor o peso do corpo na região anterior do pé. Então, tira aquela sobrecarga da região do calcanhar. Então, vai melhorar das dores, sim. Então, às vezes, você tem um pouco de saltinho, alguma coisa desse tipo, pode melhorar. Faz parte do tratamento. Você evitar aqueles sapatos que tem um salto mais reto e usar um salto um pouco mais altinho. A gente já tem pergunta. Olha aí, eu nem pedi pergunta para esse assunto, mas já tem pergunta. Vamos lá. Isabel Moura, do Mocambinho, tem o esporão abaixo dos dedos dos pés. Que tipo de tratamento deve fazer?
A Isabel aí, ela deve estar fazendo uma comparação com o esporão que as pessoas chamam também, que fica nessa região aqui dos dedos. Só que não na é região o do calcanhar. Que não é o Já na parte da frente do pé, certo? Então, assim, na realidade, aí o mais importante é você procurar um médico para fazer o diagnóstico. Que existe outras síndromes dolorosas no pé que pode estar causando essa dor. Mas tá enquanto certo? ela não vai no médico, doutor, o que ela pode fazer para melhorar essa dor? O que é que você pode fazer para melhorar? É tirar o que está causando. Como eu falei anteriormente, o sobrepeso, então quando eu tenho uma pressão maior nessa região, ele vai doer mais. Então, se eu perco peso, eu vou melhorar das dores. Se eu mudo o calçado, então eu uso um calçado mais confortável, eu uso um calçado que tem uma palmilha mais acolchoada, que tem um sapato que não é muito apertado. As mulheres usam muito aquele sapato muito fininho, né? Então, aquilo ali vai ter uma alteração na marcha, então pode sim se predispor. Então, evitar. Não é que a mulher não possa usar um salto alto, eu sempre digo no meu consultório, num casamento, numa festa, um evento, pode ir com seu saltozinho mais alto. Apresentar um programa, pode, Mas né? o que eu peço para evitar para os meus pacientes é justamente o excesso. Né? Ou seja, no dia a dia, você passar a mulher ou o homem que trabalha muito e trabalha com salto muito baixinho ou trabalha com salto muito alto, no caso da mulher, o excesso vai ser prejudicial. Tem outra pergunta, doutor. A Vanessa Araújo, do bairro Buenos Aires. Eu tenho esporão de galo no meu pé. Que tratamento devo fazer para aliviar as dores? Olha, a pergunta é igual, muito né? Parecida. E o tratamento, como eu falei, o tratamento, você procura o médico para fazer porque, doutor, nem todo mundo tem muito acesso a um médico especialista. Então, acho que é por isso que essas perguntas, elas são recorrentes aqui, né? A gente sabe dessa dificuldade. Mas, assim, a questão de medicação. A gente sabe que o brasileiro, ele se automedica muito. Justamente. Remédio aqui, então, assim, a orientação com relação à medicação tem que procurar o médico. Uma ajuda do profissional. Mas, assim, essas outras que a gente chama de alterações do estilo de vida, perder peso, mudar o calçado, praticar uma atividade, se você tem uma atividade de maior impacto. Não ficar muito tempo sentada, nem ficar muito tempo caminhando em pé. Porque a dor do esporão de calcânio, ela é muito característica. O paciente diz assim, doutor, eu dormi e estava sem dor. Quando eu pisei de manhã no meu pé no chão, parece que tem uma facada no meu calcânio. Certo? E essa é uma característica do esporão de calcânio. Quando você está em repouso e começa o movimento, vai doer mais. E depois que você começa a caminhar, existe uma melhora. E no final do dia, devido à jornada de trabalho, você acaba sentindo novamente a dor. Vamos para a última pergunta, doutor? É a pergunta da Antônia, do bairro Pissarreira. Eu tenho gota no pé e sinto muita dor. É parecido com o esporão de calcânio? Boa pergunta. O que é gota no pé? O gota é uma doença que é um acúmulo do ácido úrico nas articulações, né? O ácido úrico é uma substância que nós temos no nosso organismo, quando a gente faz exames para dosar esse ácido úrico. Todo mundo tem, só que tem que estar dentro de um padrão de normalidade. Quando ocorre um aumento desses níveis, ele pode começar a se depositar nas articulações. E aí formam cristais de ácido úrico nesses locais, que é o que a gente chama de gota, popularmente, que o nome mais correto é artrite gotosa, né? Que é a gota. No pé? Acumula isso no Inicialmente, a gente chama que ela é ascendente. Os sintomas iniciais começam no pé. É tão tal que, quando o paciente chega no consultório e diz, estou com uma dor no dedão do pé e no calcânio, não tive pancada, não tive nenhuma outra coisa, você tem que já pensar no diagnóstico diferencial de gota. E os ácidos, os cristais de ácido úrico, eles podem sim causar dor, certo? Então, pode ser aí que sejam duas situações distintas. E a pessoa pode ter gota e pode ter esporão de galo? Sim, sim. São duas doenças distintas. Então, ele pode sim ter um diagnóstico de uma fasciite plantar, que esteja causando dor nessa região do calcânio, associado a um diagnóstico de gota. Ok, então... Muito obrigada, doutor José Carlos, pela sua participação aqui, gente. Conversei com o ortopedista José Carlos Mendes. A gente falou aqui, né, sobre bursite e também esporão de galo, que é esporão do calcânio, Isso. né? Que aí, só deixando aqui que a dor não é devido ao esporão, isso é a fasciite plantar. Ok, muito obrigada, então, pelas informações, tá bom? Eu que agradeço. Uma boa tarde para o senhor, ótima terça-feira. Tá, obrigado.